se manifestou em todas elas, sejam coisas boas ou coisas ruins da tua vida. Porque as coisas boas te alegram o coração, te mostram quem é Deus e Deus se revela nelas. Mas quando acontece uma coisa ruim, Deus também se revela como provedor naquela situação. Então nós temos que aprender alguma coisa na nossa vida. Tudo aquilo que nós passamos durante todo o período da nossa existência até aqui foi o que formou, o que forjou Cristo no coração de vocês. Amém? Amém? A maneira que você crê em Deus é a maneira com que Deus trabalhou a tua vida. Então tudo aquilo que você faz na tua vida hoje, na dedicação a Deus, declarando Deus como seu Senhor, como teu Salvador, como o teu provedor da tua vida, foi a forma que Deus se revelou à tua vida. Então você crê no Deus que se revela para a tua vida, nas tuas situações. Mas existe um momento na nossa vida em que nós temos que prestar um pouquinho mais de atenção na questão da oração. A oração, ela não é simplesmente um momento em que você tem a obrigação de orar. Quando você tem obrigação de orar, você é um religioso. Ah, mas pastor, eu oro 3 vezes por dia, eu oro 1 hora todas as noites, mas você faz isso porque você quer ter uma intimidade com Deus, ou você faz isso para cumprir algo para Deus? Quando nós cumprimos algo para Deus, é que nós estamos requerendo algo de Deus. Mas quando nós fazemos isso por prazer de estar na presença de Deus, as coisas vão melhorar na nossa vida. Entendem isso? Amém. Amém. Porque quando você faz uma coisa obrigado, Deus não recebe. Eu estou fazendo isso porque o pastor falou que eu tenho que fazer isso. Pode esquecer. Não chega no céu. Eu vou ler a palavra de Deus porque eu tenho que ler a palavra de Deus. Você tem que ler a palavra de Deus porque ela revela Cristo no teu coração. Quando nós fazemos alguma coisa obrigado na nossa vida espiritual, não funciona. Não te leva a lugar nenhum. Até mesmo para você dar alguma coisa para Deus, você tem que dar com alegria. Se você der forçado, com o coração fechado, Deus não recebe. Por isso que nós entendemos o que aconteceu com Abel e Caim. O coração de Abel era aberto e liberto. Eu vou dar porque eu quero ofertar ao meu Deus. O Caim falou, eu vou ter que dar porque eu tenho que ser obrigado a fazer isso. Nós não sabemos o que aconteceu, mas podemos ter esse exemplo, não é verdade? Então eu quero que você abra comigo a sua palavra aí, a Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, também no versículo 7. Mateus 7, 7. Glória a Deus e aleluias. Vamos entender algumas coisas dentro deste texto, né? O tema dessa mensagem, dessa série de mensagens, significa o caminho da oração que transforma territórios. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos aprender um pouquinho. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 em diante, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês que seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Amém. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Eu quero que você curva a tua cabeça nessa noite. Nós vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da tua presença, eu apresento a tua igreja e me apresento diante de ti também. Pai amado, abre a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração nesta noite, para que possamos, Senhor amado, deixar o nosso coração aberto para que ele possa receber a semente da palavra, e que essa semente, Senhor amado, venha enraizar, ó Deus, venha crescer e dar o seu fruto.
para a honra, a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Irmãos, cada vez que nós pedimos ao Senhor alguma coisa, e isso é uma coisa que nos foi ensinado desde os primeiros dias dentro da igreja, sim ou não? Quando você orar, você pede ao Senhor. Isso não está errado, isso está correto. Amém? Amém. Mas só que pedir ao Senhor, ou viver neste nível de oração, é o nível mais, como eu posso falar assim, mais baixo da oração. É o primeiro nível da oração. Nós temos que ter os nossos momentos de pedir a Deus, é verdade. E como eu sempre tenho ensinado nos estudos bíblicos aqui, nós pedimos mais por aqueles que necessitam do que aquelas coisas que nós precisamos. Eu coloco a Deus, eu preciso que o Senhor me faça tal coisa, ou preciso algo do Senhor a meu favor, e entrego nas mãos de Deus. Eu entrego nas mãos de Deus. E o que eu vou fazer? Eu vou interceder pelo pedido do pastor Chimizo, do diácono Jorge. Amém? Porque quando eu estou trabalhando e intercedendo pela vida de outros, Deus está trabalhando naquilo que eu necessito. Porque a palavra de Deus diz que aquele que busca o reino de Deus, as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é verdade? Porque quando você está buscando o reino de Deus em favor de alguém, Deus está trabalhando em favor de você. Amém? Amém. Então, quando nós entendemos que o período da oração, do pedido, do nível da oração, é o primeiro nível que nós encontramos na nossa fé cristã. Então, nós jamais podemos ficar paralisados nesse nível do pedinte. Somente pedindo. Pedindo, pedindo e pedindo. Nós temos que começar a andar e crescer na nossa vida espiritual. Amém? Amém. Não é errado pedir. O errado é permanecer neste nível como se não tivesse outros níveis de profundidade na tua oração. Que esse primeiro nível, ele mostra a necessidade que nós temos para Deus. E Deus se revela como o nosso provedor. Amém? Então você veja que o primeiro nível sempre vai ser um nível de busca, de pedir algo para Deus. E Deus vai nos abençoar com aquilo que nós estamos necessitando. Se aquilo que nós necessitamos vai nos alinhar com o propósito de Deus na nossa vida. Amém. Porque tem coisas que nós pedimos, se nós recebermos, nos tira do caminho, nos leva para longe de Deus. Então Deus não vai te responder, não vai te dar aquilo neste momento. Pode ser que quando você amadureça na tua fé cristã, Deus venha suprir a tua necessidade. Amém? Amém. Então Deus, nessa primeira parte, Deus nos mostra um nível de oração, que é o primeiro nível que nós temos na nossa vida. É o primeiro nível, aquilo que nós aprendemos nos primeiros dias da nossa fé cristã. A fé de estar pedindo. Amém? Amém. Isso é importante para que Deus se revele, para que Deus mostre, para que Deus faça com que você venha a amadurecer. A base bíblica que nós temos em Tiago 4:2, ele fala assim: não tendes porque não pedis. Então é importante pedir. Amém? Não que não seja importante, é importante pedir, mas o importante é nós pedirmos, mas nós continuarmos crescendo na fé. Amém? Amém. A oração aqui neste nível era uma oração motivada pela nossa necessidade. Só que isso tem um defeito. Tem um defeito. Porque quando Deus supre a tua necessidade, você para de orar. Entende? Aí cada vez que acontece alguma coisa na tua vida, o que você faz? Vai orar. Por quê? Porque a tua oração, ela não está tendo uma oração de relacionamento. Ela está tendo uma oração de necessidade. Ela é movida pela tua necessidade. Quando você necessita de alguma coisa, você ora. Quando você não necessita, a tua vida está bem, está tranquilo, está tudo de boa, né? Deus está abençoando, aí você não ora mais. Então o que Deus faz? Deus, para que tenha uma necessidade na tua vida, você volta a buscar Ele. Então vira um círculo vicioso no mundo espiritual isso, queridos. Deus, Ele quer ter relacionamento com você, mas se
a forma que você tem de se relacionar com Deus é com as suas dificuldades sempre vão estar acontecendo. Para quê? Para que você busque Deus e Ele se revele a você, e você entenda que Ele é o provedor da tua vida. Amém. Amém? Então, quando você entende que Deus é o provedor da tua vida, você já não vai estar mais tendo a necessidade de buscar Deus para Deus prover as coisas para você. Porque você todos os dias está na presença de Deus. Quem busca alguma coisa, quem busca entrar na presença de Deus para pedir uma necessidade, significa que não está lá todo o tempo. Porque se eu estou na presença de Deus, eu não preciso buscá-lo, Ele já está. Entende? Então, quando eu começo a buscar a Deus, não é somente para buscar para que Deus supra a minha necessidade, mas sim eu busco Deus para ter um relacionamento com Ele. E quando eu estou tendo um relacionamento com Ele, nós vamos ter uma intimidade. Essa intimidade ela é revelada a partir do momento em que nós entendemos que se pedirmos a Deus, Ele provê a nossa necessidade, nos abençoa e Ele vai criar um vínculo com a nossa vida. Mas nós não podemos deixar de estar na presença dEle. Se a nossa oração é motivada pela necessidade, pastor, eu tenho 30 anos de igreja, no meu caso, e só busco Deus na necessidade, então significa que eu não estou maduro na fé. Se eu sou maduro na fé, eu entendo que maior do que a bênção que Deus pode me dar, é o meu relacionamento com Ele. A maior bênção que o ser humano pode ter é o acesso ao coração de Deus. E não aquilo que Deus pode te dar. Se o teu motivo é buscar a Deus para que Deus possa te dar alguma coisa, você não está colocando o teu relacionamento com Deus em primeiro lugar. E sim aquilo que Ele pode prover. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus. Aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, ou a presença de Deus, nós entendemos, nós estamos criando na nossa vida espiritual algo chamado relacionamento. Amém? Amém? Não de necessidade, não de momentos, não somente de coisas de oportunidade. Eu vou na igreja para sentir a presença de Deus, se eu conseguir. Não, eu vou na presença de Deus, na igreja, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Amém? Amém? É quando você tem a convicção no seu coração de que você está buscando a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele tem. Amém? Amém. Ele tem para te dar, mas sim por aquilo que Ele é. Então, quando nós começamos a entender que a nossa oração não pode ser motivada pela nossa necessidade, amém? Ela tem que ser motivada pelo nosso relacionamento com Deus, né? Ele também revela alguma coisa, um coração que busca socorro. Nesse momento em que nós estamos nesse nível de pedir, mostra que o nosso coração, a nossa estrutura humana é frágil e necessita de socorro. E o único socorro que pode vir com 100% de certeza para nos ajudar é o socorro que Deus pode prover para a nossa vida. Amém? Mas por que Deus muitas vezes não provê na hora que eu peço? É que Ele precisa que o teu coração amadureça. Que a tua fé ela comece a ser fundamentada na rocha que é Cristo. Amém? O foco da nossa oração nunca é receber algo de Deus. O foco da nossa oração tem que ser entrar na presença do Rei. Nós clamamos aqui, nós oramos aqui nesta noite, sim ou não? Sim. Quantos sentiram a presença de Deus naquela oração? Amém. Porque nós não estamos somente entregando algo, pedindo algo para Ele. Aquilo que eu falei para vocês, nós temos que orar pela busca da presença de Deus, pela busca da manifestação do Espírito Santo. Não por aquilo que Ele pode te dar, mas sim por simplesmente estar na presença dEle. Porque quando nós temos um encontro com Cristo e a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, ela se manifesta, tudo muda na nossa vida. Mostre-me um exemplo bíblico de uma pessoa que teve um encontro com o Espírito Santo ou com o próprio Jesus que não foi transformado.
que não foi tocado, que o seu destino não foi mudado, que a sua história não foi transformada. Todos eles mudaram, todos eles foram transformados. O cego Bartimeu, por exemplo, estava passando, o que ele ouviu? Ele perguntou: o que está acontecendo? Não, Jesus de Nazaré está passando por aqui. E o que ele fez? Gritou. Jesus escutou o grito dele. Se imagine uma multidão, todo mundo falando, todo mundo gritando, e Deus escuta uma voz gritando por socorro. E quando chega na presença de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que te faça? Ele disse: que eu veja. Ele pediu alguma coisa, mas ele também teve um relacionamento. Ele buscou algo do seu coração. Então assim, a minha única oportunidade de chegar perto de Jesus é agora. Amém? Amém. Então Jesus, ele não somente proveu algo para Bartimeu, mas sim, ele viu no coração dele um coração de fé. Um coração que tinha certeza que se ele chegasse perto de Jesus, Deus iria abençoá-lo. Amém? Amém. Muitas coisas, irmãos, como, por exemplo, Ana, ela pediu um filho, não é verdade? Deus ouviu a oração dela? Mas o que ela prometeu para Deus? Que ela teria o filho, mas ela entregaria. Você já entregou alguma coisa para Deus? Deus já pediu para a tua vida, você entregue alguma coisa? Entregue isso para mim. Quando você entrega, por mais que seja um filho e seu único filho, como fez Ana, Deus abençoa. Deus abençoa. Eu não estou falando de matéria, de material, de dinheiro, nada disso. Estou falando de alguma coisa que Deus tem pedido para a tua vida. Entrega. Solta isso das tuas mãos. Entrega. E quando você solta e entrega, se mostra para Deus que você está confiando em Deus. Abraão, ele entregou o seu próprio filho. Ele ia matar, sacrificar seu próprio filho. Em Hebreus fala que a fé de Abraão era tanto que ele falou assim, que mesmo das cinzas Deus poderia voltar, trazer a Isaac a vida. Porque ele tinha fé, ele acreditava naquele Deus que estava falando com ele. E quantas vezes Deus pediu alguma coisa para nós e nós não liberamos para Deus? Talvez Deus está esperando que você libere isso até hoje. Quando você libera algo para Deus, você abre portas no mundo espiritual. As coisas do céu se abrem para a tua vida. Porque mostra uma coisa: confiança em Deus e dependência de Deus. Quando nós dependemos de Deus para que as coisas continuem acontecendo na nossa vida, mostra-nos a confiança que nós temos no Deus que nós servimos. E quando nós confiamos, nós acreditamos que Ele pode fazer todas as coisas, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele pode transformá-las em nossa história, que Ele pode, a partir de hoje, escrever uma nova história através da nossa vida. Amém. Amém? Mas nós temos que começar a entender essas coisas, irmãos, na questão da nossa maturidade espiritual. Porque se nós continuarmos somente no pedindo, no momento na nossa vida de pedinte para Deus, mostra a nossa imadurez espiritual, de não crescer, de não buscar algo mais profundo. Amém? Amém. Glória a Deus. O segundo nível que nós entendemos aqui no texto que nós lemos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para o texto. Primeiro é o pedir. E a palavra de Deus diz que dar-se-vos-á. O segundo nível é buscai. Quantas vezes nós buscamos algo na nossa vida? Não é verdade? Quando nós buscamos, aqui ele não está falando de buscar algo material. Não está falando somente de algo que você necessita nas tuas mãos. Que Deus faça alguma coisa para você. O primeiro é pedir, isso sim, é pedir algo para nós, ou pedir e interceder algo por alguém. Mas quando nós passamos para o segundo nível, é buscar. Já não é mais pedir, é buscar. Amém? O que é buscar, pastor?
Quando eu busco algo de Deus, eu não estou buscando o que Ele tem para me dar, eu estou buscando Ele. Para que o pedir na minha vida seja concretizado, eu preciso buscar a Ele. Buscar entrar na intimidade com Ele. Amém? Você vê só que buscai e encontrai. Quando você busca, você encontra. Não é verdade? Porque você não está buscando uma coisa ou algo. Você está buscando alguém. Amém? Amém. Então, para que o pedir possa ser verdadeiro na minha vida, possa ser real na minha vida, se eu não busco quem pode fazer aquilo para mim, o pedir fica nulo. Amém? Amém. Então, quando nós falamos em buscar a presença de Deus, nós estamos buscando um relacionamento. Amém? Não é um relacionamento, por exemplo, eu me casei com a minha esposa, eu tenho um relacionamento com ela, mas eu conheço como ela me conhece como eu sou, sabemos na intimidade um do outro, sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Relacionamento é isso. A única coisa que você pensa é que Deus não sabe tudo sobre a tua vida. Você não sabe tudo de Deus, mas Deus conhece todas as coisas da tua vida. Amém? Amém. Só que Ele espera que você fale com Ele. Amém? Amém. O buscar é mais profundo do que pedir, viu, irmãos? O pedir é o primeiro nível, o primeiro estágio da nossa vida espiritual. Porque quando nós começamos a pedir, começamos a entender que precisamos de algo mais. E quando nós entendemos esse algo mais, que é a presença dele manifesta em mim, nós começamos a buscar a presença dele, um relacionamento. Buscar quem ele é, o que ele faz para a minha vida. Quando nós entendemos que nós entramos nesta intimidade com Deus, você vai ver que você nem vai ser preciso você pedir alguma coisa para Deus, que as coisas já vão estar sendo solucionadas. Amém? Amém. Porque cada vez que você está vivendo um relacionamento com Cristo, Ele vai suprir as tuas necessidades, mesmo que você ainda nem sequer a pediu. Amém? Amém. Porque Ele conhece a tua intimidade, Ele sabe da tua necessidade. Você nem precisa nem pedir, Ele já está com tudo pronto nas tuas mãos. Glória a Deus. Aí você pensa em alguma coisa. Eu acho que eu vou precisar de tal coisa. Aí você chega naquele momento, está ali, preparado. Você precisa de aconteceu uma necessidade, uma urgência, tal, de repente, Deus já encaminhou tudo. Aí você sai de casa preocupado, vou chegar lá, por exemplo, na imigração, e não sei falar direito, de repente você chega lá, tem alguém que fala e te ajuda. Foi Deus que proveu para você. Amém. Então isso mostra que a tua busca está sendo verdadeira. Que a tua busca está trazendo para você um resultado. Amém? Amém. Pastor Luiz Schmitz falou para mim hoje que está começando a ver o mundo espiritual mais aberto. Né? Glória a Deus. Então isso significa que a busca dele está dando resultado. Então continua assim, viu, querido? Continua nesse nível. Amém? Amém. Jeremias 29:3 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a busca não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. A busca ela é de todo o coração. Quando nós falamos de todo o coração, significa que todas as coisas que envolvem sentimentos no nosso coração, elas têm que ser entregues a Jesus. Tem que ser entregue a Deus. Porque o meu coração, ele não pode ter nada em nenhum e ninguém que seja mais, como eu posso explicar para os irmãos, como tenha uma prioridade maior do que o próprio Deus. Eu amo meus filhos acima de Deus. Isso está errado. Né? Não, eu tenho um compromisso com o meu trabalho, maior que Deus. Né? Então eu não vou fazer a minha busca. Né? Eu não vou fazer isso porque eu faço. Não. Deus, quando nós buscamos de todo o coração, a prioridade da nossa vida tem que ser Deus.
Amém? Quantos entendem que a prioridade tem que ser Deus, irmãos? Amém. Porque se nós não temos a prioridade, né, que Deus seja a prioridade da nossa vida, nós estamos andando em círculos. Por quê? Porque quando você não entender que a prioridade na tua vida é Cristo, você vai continuar andando na mesma situação. Até a hora que Deus se revela para a tua vida, você entende que Ele tem que ser a prioridade e não a minha necessidade. Aí você começa a buscar Ele de todo o coração. Buscar a presença de Deus, pedir é muito rápido, é simples e rápido, não é verdade? Você chega ali e faz a tua oração. Mas quando fala de buscar, ali é diferente. Porque a busca exige tempo. A busca, ela exige perseverança. A busca, ela exige intimidade. Se eu não tenho perseverança na minha oração, na busca com Deus, eu desisto fácil de buscar a presença de Deus. Por isso que hoje eu pedi na oração, não é verdade? Que nós temos que buscar a presença, a manifestação do Espírito Santo. Se eu não tenho tempo para buscar a Deus, se eu não tenho tempo e nem perseverança para buscar a Deus, eu não vou chegar a lugar nenhum. O que é perseverança, pastor? Muitas vezes nós começamos a orar de manhã e de noite, 1, 2, 3 dias, no terceiro, no quarto dia você só ora de manhã, já não ora à noite, daí no quinto dia você ora de noite, já não ora de manhã, aí não tem perseverança na busca. Amém? Quando nós não mostramos perseverança na busca, nós também mostramos uma vida espiritual muito frágil diante de Deus. E que nós precisamos melhorar isso. Aqui a oração deixa de ser apenas uma petição. A oração, ela se transforma em adoração. Amém? Quando a tua oração passa de ser uma oração de necessidade, de pedir, de tal, de buscar a Deus só por aquilo que Ele pode prover para a tua vida, e ela começa a ter um sentido de adoração. Já não é mais a mesma oração que você vai fazer. Já não é uma oração que você faz por obrigação, porque se não fizer, Deus não vai prover. Não, você vai entrar na presença de Deus com alegria, com um coração de adorador diante de Deus. Já é uma oração de meditação. Meditação em quê? Na palavra de Deus. A palavra de Deus vai fazer parte da tua oração. Você vai procurar passagens bíblicas, virão à tua mente no momento da tua oração. Isso significa que você está meditando, está orando, buscando de Deus aquilo que Deus pode fazer por nós, né? Abre também os nossos ouvidos. Quando nós estamos buscando a Deus, abre os nossos ouvidos espirituais. Viu, pastor? Quando você está se alinhando com o espiritual, com o Espírito de Deus, as coisas espirituais ficam mais sensíveis na nossa vida. Nossos olhos veem coisas espirituais, o nosso ouvido escutam coisas espirituais, escutam a voz do Espírito Santo. Amém? Quando nós começarmos a entender que pedir é o primeiro nível e buscar é um outro nível, nós vamos entender também que o outro nível é bater. Quem bate em alguma porta, alguém vai abrir. Não é verdade? Só que para que você chegue no nível do bater na porta espiritual, você primeiro tem que entender o segundo nível, que é buscar. Se você não busca a presença de Deus, se você não entra na presença de Deus, se a presença de Deus não te envolve, você não tem autoridade e não tem poder para bater em uma porta. Porque quem busca porta, bate em porta, busca autoridade e busca poder. Amém? Amém. Se eu toquei em alguma porta espiritual e essa porta se abriu, o que está nessa porta preparado para a minha vida tomará posse da minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando você bate em porta, significa que você está buscando um nível maior de profundidade com Deus. Você está buscando um nível maior de autoridade. Porque cada vez que nós crescemos na nossa vida espiritual, nós crescemos também em autoridade, em poder. Porque quanto mais íntimo de Deus nós somos, mais de Deus se manifesta em mim. Amém?
Amém. mais de Deus se manifesta na igreja, mais de Deus se manifesta na tua vida. Por isso que é importante você entender que você precisa transitar nesses 3 níveis de oração. Você pode pedir, mas você tem que primeiro buscar quem pode resolver a situação para você. E quando Deus resolve a tua situação, você bate em porta que vai te empoderar, trazer poder e autoridade para manifestar o que estava proposto naquela porta, na tua vida. Se você bate numa porta e a porta se abre para a tua vida, e nessa porta tem um dom de cura, por exemplo, você recebe o dom de cura, você vai usar um poder de autoridade que não é teu, é de Deus, mas Ele vai usar a tua vida como instrumento para curar outras pessoas. Amém. Amém? Glória a Deus. Então significa que você começa pedindo, passa para o buscar a presença de Deus, e de repente você bate em portas espirituais que se abrem sobre a tua vida, de um poder e autoridade que está reservado naquela porta que se abriu para a tua vida, significa que você está maduro na tua fé e que você pode resistir na tua vida aquilo que está preparado naquela porta para a tua vida espiritual. Amém? Amém. Aí muitas vezes nós lemos esse texto, nós não entendemos por que pedir, por que buscar e por que bater. Agora você está entendendo por que nós temos que pedir, por que nós temos que buscar e por que nós temos que bater. E cada uma delas, cada um desses níveis tem uma luta espiritual a ser travada. Cada vez que você passa de um nível para o outro, a tua luta espiritual é diferente. Porque você passa a andar em territórios diferentes no mundo espiritual. Queridos, eu sempre falo para vocês, a vida do crente nunca é natural. Nunca é natural. Ela é movida pelo espiritual. Porque tudo aquilo que se define no mundo espiritual se manifesta na tua vida. Amém. Amém? Então, quando você abre as portas do mundo espiritual, você está definindo algo sobre a tua vida para que vai manifestar nas coisas naturais da tua vida. Você abre a porta, recebe o poder, recebe a autoridade, mas não é somente para ser bonito para a tua vida. É para que você use, para que você seja o instrumento que Deus vai usar para fazer com que aquele dom continue crescendo. Amém? Amém. Então você precisa, irmãos, sair, precisa crescer. Só que todas as vezes que você passa de um nível para outro, Deus requer uma renúncia da tua vida. Porque sem renúncia, queridos, você está amarrado ao teu passado. Sem renúncia, você está amarrado a algo que vai te impedir de você manifestar o próximo nível. Eu sempre falo para vocês aqui, que muitas coisas que para vocês é lícito, para mim como pastor não é. Mas é errado? Não, não é errado. Mas para mim, não posso, porque eu tenho um nível diferente, e tenho uma cobrança diferente, tenho um nível espiritual diferente, tenho uma luta espiritual diferente do que aquilo que você está passando. Amém? Amém. Então, cada vez que você vai passar de um nível para outro, Deus vai requerer algo de você. E esse requerer está incluído a renúncia. É aí que muitos de nós acabamos adormecendo na fé. Porque nós não queremos nos render aos pés de Jesus. Nós sabemos que devemos, mas nós não queremos render-nos aos pés de Jesus. Nós não queremos renunciar àquilo que nós conquistamos. Você veja que Paulo, ele tinha tudo nas suas mãos, não é verdade? Tinha posição, tinha riqueza, tinha posição. Ele renunciou tudo isso por Cristo. Pedro, ele renunciou tudo aquilo, aquela empresa que ele tinha. Barcos, e pesca, e tudo aquilo que ele tinha. Ele deixou tudo para lá e falou assim, aqui, eu sei que Ele vai me prover. Ele vai me abençoar. Há renúncias que nós devemos fazer na nossa vida. Eu não sei o que Deus pediu para você. Porque só você sabe, na tua intimidade com Deus, no teu relacionamento com Deus, aquilo que Ele pediu para você. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se você renuncia, se você entrega, Deus vai abençoar a tua vida.
com muito mais poder, com muito mais autoridade. E Deus vai suprir todas as necessidades que você tem. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus que está sentado num trono feito de madeira, que não tem olhos, que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, tem boca, mas não fala. Não, nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. Amém. Nosso Deus é um Deus que se assenta sobre o trono e todo o poder e toda a autoridade estão nas suas mãos. Glória a Deus. Amém? Amém. E o mais importante, mais interessante de tudo isso, é que nós somos filhos deste Deus, pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu quero que se coloque de pé nessa noite. Quero que você escute que eu vou ministrar sobre a tua vida agora. Uma revelação profética desta palavra. Bater representa guerra espiritual, governo espiritual. Neste nível, a oração abre portas espirituais, muda atmosferas, abre decretos no mundo natural. Amém? Porque quando você tem acesso nesses lugares, decretos são abertos aqui na terra. Amém. A nosso favor. Amém. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia, eu te peço, Senhor amado, que nesta noite, Deus, o sangue de Cristo banhe a tua igreja. Que as tuas mãos poderosas estejam cobrindo cada coração. Que o capacete da salvação, Senhor amado, esteja na cabeça dos teus filhos nesta noite. Reveste os teus filhos nesta noite, Pai amado. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que esta palavra, Deus amado, veio de encontro aos corações nesta noite. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra, Deus amado, permaneça no coração dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que ela cresça, Senhor amado, e dê o seu fruto. Toda ave de rapina seja repreendida e amarrada agora, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A igreja possa ser um pouquinho.